Olá, bom dia para você que chega por aí. Muito bacana. Eu sou a Cristiane Souza, sou autora de livros infantis, sou mentora do curso Alfabetize em Casa. Esse é o nosso primeiro curso que vem aí e virão outros com certeza. Então, vamos começar nossa conversa. O primeiro tema é a importância da alfabetização no gostar de aprender. A alfabetização é o primeiro modo de aprendizado direcionado que a criança tem, tá? Então veja só, comer, andar, até utilizar o banheiro, são hábitos, são aprendizados que eles não têm uma conotação de aprendizado de conhecimento, mas de um aprender muito mais voltado para o dia a dia, para as rotinas da vida. Então, comer é uma necessidade humana e a criança vai estar envolvida sempre com a família nos momentos de refeição, né? Seja ela sozinha, seja ela com os coleguinhas na escola, se ela estiver em ambiente escolar, seja ela com a família em casa, tá? Banheiro, a mesma coisa. Inclusive o coletivo ele acaba ajudando bastante nisso, né? Agora, quando a gente fala de aprendizagem no sentido de conhecimentos que são adquiridos pela criança para que ela possa continuar aprendendo, para que ela possa continuar aprendendo outros conteúdos no sentido cognitivo, né? No pensamento mesmo, algo racional, a leitura e a escrita, ou seja, a alfabetização, ler e escrever, ele são a primeira etapa do aprendizado direcionado. É quando a criança tem realmente um tutor, um professor, alguém que vai mentorar ela nesse aprendizado. Então, este primeiro momento, ele é bem importante na vida da criança. E ele acaba norteando, muitas vezes, o modo como a criança vai se relacionar, tanto com a escola, se for um ambiente escolar, como com o aprender por si, quando a criança, de um modo familiar e algumas vezes até de modo autodidata, com acompanhamento, com assessoramento, essa criança vai desenvolver vai ter a primeira experiência dela com o aprender no sentido acadêmico, no sentido cognitivo, tá? Então ele é bem importante. Veja só, a criança até então, ela vai para a escolinha, se ela for para a escola, para brincar. E em casa, todos os aprendizados que ela tem são aprendizados que são no sentido de bem me relacionar com os outros, de convivência, né? Eles têm essa característica de cuidados pessoais, mas não no sentido de comunicação de um modo que não seja falando, né? Que não seja gestual, que não seja envolvendo o corpo. Nesse momento, a criança ela começa a se comunicar de um outro modo e também as pessoas começam a se comunicar com ela desse outro modo. O mundo passa a se comunicar com ela desse modo. Ela lê as imagens ela já lê as imagens, tanto em desenhos, na televisão, né? Se ela assiste televisão, mas escutando as pessoas, conversando com as pessoas, ela lê muito o corporal, muito mesmo. As crianças elas leem demais isso, os nossos gestos, as nossas atitudes, a entonação da voz. As crianças leem isso, elas leem as nossas emoções, né? Uma vez eu escutei, tão lindo, que as crianças leem os corações dos pais. E é verdade. Muitas vezes a criança ela está insegura com o processo, está receosa com alguma coisa e na verdade ela está só respondendo à insegurança do próprio pai e da própria mãe. Ela percebe isso e acaba replicando isso para o mundo. Então, esse momento é um momento importantíssimo porque a criança, até então, como eu disse, ela está brincando na escola. E ela entende que naquele momento ela parou de brincar. E parar de brincar
para a criança que aprende brincando, o modo de aprender da criança é brincando. Ela conhece o mundo pelo brincar. Faz com que isso, muitas vezes, não seja algo visto como algo legal. Então, logo de cara, a criança já é levada a entender, a aprender que estudar não é legal, não é bacana, me tira do brincar. Querem que eu aprenda de um outro modo. E esse processo, quanto mais brincante ele for, por isso que ele é fundamental, né? Esse aprendizado direcionado da leitura e da escrita, ele é fundamental pelo gosto de aprender, nesse construir o gosto por aprender. Quantos de nós, né? Quantos adultos você conhece aí que falam que não gostam de estudar? Ou que não gostam de escola? Eu gosto até de estudar, mas eu não gosto de escola. Ou que gostam de aprender, mas gostam de aprender de outros modos, gostam de aprender sozinhos, ou não se identificam com a escola ou com o estudar. A maioria das vezes está relacionado com esse primeiro aprendizado. A maioria das vezes. Eu diria até que quase 100%, mas eu não posso afirmar isso, né? Então, a maioria das vezes ele está relacionado com isso. Tá? Com o nosso modo, como a gente teve o primeiro contato com o aprendizado da alfabetização, da leitura e da escrita. Fora esse primeiro ponto, que é o que eu queria comentar com vocês, né? Que é o do brincar, que ela entende que o brincar faz parte do processo. Então, quanto mais o aprendizado for de um modo brincante, mais boas conexões a criança vai fazer com o aprender e com o estudar. A gente tem aí um segundo aspecto muito importante, que é o que mexe diretamente no sentimento de capacidade dessa criança, na identidade dessa criança. A criança muitas vezes se sente pressionada, ela se sente como não atendendo à expectativa daquele adulto que ela ama e que ela quer corresponder. Ela se sente comparada, ela se sente julgada, várias emoções a criança começa a experimentar nesse momento de aprendizado por conta do modo como está sendo feito esse aprendizado. Então, é uma reflexão que é muito importante, que pode parecer que, nossa, a primeira coisa que essa criança vai aprender agora, a ler e escrever, tá super tranquilo, né? Nossa, não é nada. Gente, isso é fundamental, isso é muito importante, porque a criança ela pode ter, dependendo do modo como for conduzido esse processo, ela pode ter facilidade, ela pode ter dificuldade, ela pode ter irmãos, isso pode acontecer no ambiente escolar, isso vai acontecer em vários cenários, e isso tudo vai influenciar no modo como ela mesma se vê, no modo como ela sente a capacidade dela de aprender, como ela se vê ou não capaz de aprender. Então, ela começa a enxergar que alguém está aprendendo mais rápido que ela. Alguém está aprendendo de um modo mais lento que ela. Ela começa a escutar os pais, as pessoas comentarem sobre como ela está aprendendo. Ah, fulaninho já faz isso, já faz aquilo. Fulaninho já lê tudo. Nossa, fulaninho só falta já está escrevendo o nome. E tudo isso faz com que ela se orgulhe ou se envergonhe dela mesma. Então, é um processo que ela se frustre, né, ou não com esse momento. Então, é muito importante esse acompanhamento muito cuidadoso. E como que a gente vai fazer isso de modo mais cuidadoso? Respeitando o momento da criança, fazendo do modo mais leve, brincante o possível. As comparações, elas existem e são inevitáveis, porém, que essas comparações não sejam externadas para a criança, ou externadas na presença da criança, o que é muito pior. Estão falando dela e não para ela, com ela ali presente. Então, o que eu vou falar? Como eu vou falar? Esses cuidados são fundamentais para que a criança possa sentir que ela é capaz de aprender, que aquilo é algo gostoso, prazeroso, é algo que pode ser leve, divertido e que ela possa perceber que a cada conquista ela é valorizada.
especialmente por ela mesma. Ela vai se sentindo capaz, ela vai percebendo os próprios avanços. Então, é muito importante que a gente conduza isso com a maior tranquilidade possível, tá? Então, a gente tem aqui 2 pontos que eu levantei, né? Que são 2 pontos fundamentais que mostram a importância desse processo, tá? Então, o primeiro, que é a importância da gente fazer isso do modo mais leve possível, para que ela entenda que é brincar. Aprender é brincar com a nossa capacidade de desenvolvimento, capacidade de evolução, tá? Isso é brincar. A criança, ela aprende com o corpo enquanto ela está brincando, ela vai percebendo que o desenvolvimento dela vai evoluindo e ela própria vai se instigando a querer mais. É exatamente esse mesmo processo que a gente quer levar agora para o cognitivo, que ela vá percebendo e vá cada vez desafiando ela própria e querendo se desenvolver mais, tá? E o segundo, que é olhar com muito carinho e atenção e cuidado para esse momento no sentido emocional, que vai influenciar diretamente na capacidade dela, no sentimento dela de capacidade e no sentimento de quem ela é, né? De como ela se posiciona no mundo, como melhor, como pior, como capaz, como não capaz, como amada, como valorizada, como incentivada, estimulada, né? Então, como importante. Então, tem esses 2 aspectos aí muito importantes. E um terceiro que eu trago aqui para vocês, que é a questão do gosto pela leitura. O gosto pela leitura, ele será incentivado especialmente neste momento. Não é lá na adolescência que ele vai ser obrigado a ler tal livro e apresentar o trabalho do livro, enfim, né? Na escola ou mesmo que seja em casa, que ele tem que fazer a resenha, enfim. É ali, nesse primeiro contato, que a criança terá com a literatura. Quais são os livros que essa criança vai manipular? Qual que é a relação e quais os momentos em que ela vai ter essa oportunidade de manipular os livros e perceber que nos livros tem as letrinhas, tem os conteúdos que revelam aquela história para ela. Até então ela escuta as histórias e ela também vê as histórias, geralmente, principalmente hoje, nos tempos modernos, ela vê a história por imagem. No celular, na televisão, né? Nos computadores. Mas como que é a relação dessa criança com a imagem agora, não por figuras, mas por símbolos, que são essas inscrições que representam os sons. É muito importante que a criança tenha a oportunidade de manipular livros, de até brincar com esses livros. E ela pode brincar com os livros de diferentes modos, gente. Não podemos limitar o acesso da criança aos livros e as brincadeiras das crianças com os livros apenas aqueles que seriam os livros de banho, que seriam aqueles livros de primeiro contato, né? Que são indicados para as crianças bem novinhas, né? Mas agora não, agora ela já tem que começar a entender que aquele livro é importante ser cuidado, que ali dentro tem uma história que pode guardar várias outras histórias, ou que tem vários conhecimentos que ela pode aprender coisas com aqueles livros, né? Então, não precisa ser um livro só de literatura. Para a criança, vários informativos escritos, e para nós mesmos, né? Mas a gente perde às vezes essa referência. Esses informativos escritos, todos eles são fontes de informação e fontes de conhecimento, de aprendizado, de diversão. Então, um simples folheto de farmácia, de panificadora, de mercado, um folheto de ofertas, né? Um simples folheto de ofertas pode conter várias informações que a criança até então só via um pedaço de papel. E agora ela começa a ver que tem informações. O que ela pode fazer com esses folhetos? O que ela pode fazer com esses livros, com essas revistas, com esses gibis? Ela pode não apenas ver as informações, aprender sobre eles,
aprender que ali livros didáticos, né? Aprender que ali tem informações que alguém leu, explicou algo para ela, algo que ela aprendeu, não apenas no Google, algo que ela aprendeu também nesses materiais escritos, né? Impressos. Além dela ter esse momento, ela tem ainda a possibilidade de brincar com eles construindo, fazendo blocos de montar, fazendo casinhas, fazendo personagens. Tá? Então, cada livro se torna um personagem e ela conta uma história com aqueles livros. Cada folheto se torna uma oportunidade dela representar o que ela está vendo. Então, vamos fazer agora aqui um jornal, vamos apresentar um podcast, ou vamos apresentar um canal de YouTube. Ela vai reproduzir aquilo que ela vive, né? Então, ela vai utilizar todos esses recursos como personagens, como brinquedos, como partes integrantes da história que ela está brincando. Estão lá os personagens, as bonecas brincando, e de repente eles pegam um livro e um conta historinha para o outro. Ela tem a experiência de afeto com o pai, com a mãe, com o vô, com a avó, com o tio, com a tia, com a professora, com alguém próximo a ela, que faz esse momento um momento bem agradável, um momento bem gostoso, um momento de diversão. Então, ela tem todas essas possibilidades. Imagina só, o momento de ficar no colo, o momento de receber carinho, de receber atenção. Então, a gente tem aí, só nessa conversa, 3 pontos importantes para confirmar o quanto esse momento de aprendizado da leitura e da escrita, ele é fundamental para o gostar de aprender, ok? Então eu espero que você tenha aproveitado, eu sei que tem gente que chegou agora, né? Mas que você tenha aproveitado essa conversa, ela vai ficar salva e é o nosso primeiro dia da jornada, tá? Então eu espero que você tenha realmente gostado e esses 3 pontos são os que ficam, ok? Eu vou deixar eles escritos aqui também, junto com essa aula que vai ficar salva pra gente. Então, esses 3 pontos eu vou deixar eles escritos aqui também.